Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do HiPod, podcast da Nova Economia. E nós estamos aqui com a Nova Economia em pessoa. Beleza? Beleza? Como é que tá, Diego? Prazer, Kenneth. Prazer estar aqui com você, cara. Quando a gente fala de Nova Economia, não dá para ficar de fora a inteligência artificial, né? Sem dúvida. E você, sem dúvida alguma, é um dos principais pessoas que falam nisso dentro do Brasil. E hoje, quando a gente falava IA, nós discutimos nos bastidores, IA era uma coisa assim para pessoas de tecnologia. Hoje IA é necessária para empresário, para as escolas, ela vai ter que se adequar a tudo, né? E hoje nós estamos aqui com ele, Kenneth, e eu quero que você se apresente um pouco, Kenneth. Fala aí, e aí? Primeiro aí, de onde vem esse nome aí, Kenneth? Olha só. Cara, é engraçado, né? É Kenneth Kenneth? Correa. Oh, O nossa, meu pai brinca chique, hein? que o Kenneth é norte-americano e o Correa é americano do norte, né? Meu pai vem do Nordeste, mas eu nasci em Campo Grande. Coisa boa, Então, cara. nascido e criado aqui na Terra. Eu comecei a mexer com tecnologia, e quando eu falo mexer mesmo, fuçar, brincar com um aparelho eletrônico desde muito, muito cedo. Tive acesso a computador muito jovem, com 6 anos eu já estava fazendo algumas coisas de programação básica mesmo. Então antes de escrever já estava digitando, sabe aquela coisa assim que hoje é mais comum. Seu pai que influenciava? Minha mãe, Sua principalmente. mãe, que coisa legal, cara. Ainda nos anos 80, cara. Em 89 eu estava fazendo Nos alguns primórdios primeiros- isso. Então eu sempre tive muita facilidade com tecnologia. Mas quando chegou a hora de fazer uma faculdade, cara, eu acabei escolhendo pela faculdade de administração. Então eu estudei administração aqui na UFMS, em Campo Grande, mas assim, sem nunca sair de perto de tecnologia. Tanto que logo que eu me formei em 2004, no ano seguinte, 2005, eu abri uma empresa de desenvolvimento de sites. Chamava-se Gestão Ativa. E Legal. ali começou minha vida com o empreendedorismo. Então, de 2005 para 2024, estou falando de 19 anos de história, desenvolvendo soluções, primeiro de tecnologia, depois cruzando aí a fronteira do marketing. Então, estou sempre trabalhando entre marketing e tecnologia. Comecei trabalhando com empresas locais, depois parti para empresas estaduais, regionais, nacionais. Hoje eu ajudo empresas nacionais e multinacionais que operam seus negócios de marketing e tecnologia, tanto no Brasil quanto alguns países da América Latina. Pô, que legal, cara. Então você já tá transitando, já tá sem fronteiras, né? Tá igual a IA. Me fala uma coisa, você também dá aula na FGV, eu vi. Exatamente. Você é um palestrante, né? Isso. Que matéria que você dá na FGV, cara? Cara, eu sempre trabalhei com tecnologia emergente. Que Então, legal. o que é novidade? Hoje, eu tô falando de inteligência artificial. 2 anos atrás, estava falando de metaverso. 3 anos atrás, estava falando sobre Big Data. Mais uns anos antes disso, redes sociais. Mais uns anos um pouquinho antes disso, SEO, né? Aquele posicionamento orgânico na busca. Então, eles sempre me puxam para tecnologias que são Emergente. novidades, que estão ali na beira, que na verdade já tem um grau de aplicabilidade. Por exemplo, tem gente que fala assim, Kenneth, mas tem a tecnologia do computador quântico. Falei, cara, eu ainda não uso, não sei usar, não sei que botão aperta. Eu conheço a lógica do que está mudando quando vem a computação quântica, mas não tem aplicabilidade ainda. Então, eu trabalho com as tecnologias que as empresas já podem usar. Então, quando a gente fala de inteligência artificial, tá na mão. Você entra agora, acessa e usa, né? E é isso que eu gosto de trazer. Isso é muito legal, Kenneth, porque às vezes a inteligência artificial ela veio para ser um ferramental extremamente importante para as empresas, né? E o empresário, o Oceano Azul, que são os empresários, a gente chama empresário da economia tradicional, ou empresário mais raiz, que na verdade somos todos quase assim, que não tem tanta afinidade com essas tecnologias. É acessível para eles isso, Kenneth? Ou tecnologia, você precisa de alguém de tecnologia dentro da sua empresa? Como que você vê esse cenário assim? Cara, isso mudou muito ao longo dos anos. Se a gente voltar lá nos anos 90, quando chegou a internet, era muito difícil para as pessoas, e aí eu tô falando aqui das pessoas das empresas tradicionais, Legal. das pessoas de uma geração, de repente, um pouquinho acima da minha, eu tô na faixa do 40, vamos pensar a galera dos 60 para cima. Era muito difícil para eles falar e olhar para a tecnologia, porque era algo restrito para os nerds, para a galera que tinha que estudar um manual assim, dessa grossura, para entender como usava. Você comprava lá um videocassete, você aprender a operar para gravar o programa que você queria assistir, você tinha que programar de fato. Então, tecnologia era muito difícil. Quando a gente virou, cara, mais ou menos em 2006, 2007, com a chegada do smartphone e a popularização das redes sociais, as duas coisas meio juntas, né? Uma ajudou a outra. Tinha smartphone, você mexia na rede social, era pelo smartphone. Começou a ficar muito natural para essas pessoas. Então, hoje você pega um camarada vamos pegar esse cara de 60 lá de trás, hoje ele tá com 70, hoje ele tá com 80.
ele sabe o que fazer. Ele sabe o ícone que ele abre para abrir o WhatsApp, ele consegue deixar um comentário ou uma curtida num post de rede social. Então, quando você leva para ele algo, como, por exemplo, uma ferramenta de inteligência artificial, ele tem muito mais facilidade de usar. E diferente do que foi aprender, sei lá, quem está ouvindo a gente, você fez lá curso de Excel. Cara, 40 horas de curso, 80 horas de curso, tinha que aprender as fórmulas, e aí soma, e soma C, e proc V, isso aí internava a galera. Com ferramenta de inteligência artificial, não demora. Você aprende na hora, você escreve o texto e sai usando, né? Então mudou bastante, hoje em dia é muito mais fácil. E como que você vê, assim, eu vejo, tem uma questão, assim, no dia a dia do empresário, ele acaba não parando para ver isso. Tem um caminho que ajuda ele? O que você, com essa sua expertise, você daria uma dica para o empresário, assim, trazendo para esse mundo? Ele começar a se interessar por isso ou ele trazer dentro da empresa dele um núcleo de tecnologia? Claro. O que você acha melhor, assim, para ele entrar? Uma empresa média, vamos pensar. Vamos lá. Esse processo que as empresas estão passando de se transformar, a gente está chamando de transformação digital. Boa. A empresa começa a digitalizar os seus processos, atividades que antes dependiam de visitar a agência do banco ou ir lá presencialmente na imobiliária para fazer um cadastro. Hoje você cria uma camada ali no telefone celular da pessoa e ela resolve tudo à distância. Esse processo de transformação digital, né, ele vem acontecendo ao longo do tempo. Certo. Só que, no começo desse processo, as empresas acharam que era só criar um departamento. Justamente. Então, o que elas faziam? Pegava lá o moleque mais novo, animado, né? Gostava de tecnologia, falava, agora você é o menino da TI, ou agora você é o menino da inovação. Às vezes dava um nome mais chique, né? Você é o nosso diretor estratégico de tecnologias emergentes. Só que é o seguinte, botava o guri numa sala trancada, deixava ele lá só com o computadorzinho com a internet, não dava acesso dele no restante da empresa, ou ele não podia consumir os dados, não tinha permissão para ter acesso à informação, ou chegava nos departamentos, os gerentes das áreas mais funcionais, não, sai daqui, moleque, não tem tempo pra você não. Quer dizer, esse cara não conseguia imprimir mudança. Ele não se integrava ao jogo. Né? Exato. Então, em 2016, saiu um livro assim, seminal nessa área de transformação digital, que chama o Playbook de Digitalização. Boa. E nesse livro, o que o cara defende é o seguinte, cara, infelizmente, para quem não gosta, você tem que se aproximar da tecnologia. Tanto que com inteligência artificial, quando eu vou falar com uma empresa maior, a primeira coisa que eu faço, antes de criar uma proposta de trabalho, antes de fazer uma apresentação sobre possibilidades ou tecnologia, é chamar o C-Level, chamar lá o CEO, o CFO, né, o cara do marketing, o cara das finanças. Que é a diretoria, assim. Diretoria, usa você. Abre agora aí, vai lá. Abre aí, baixa o aplicativo. Tô esperando, fica tranquilo. Baixa o aplicativo, faz meia dúzia de perguntas. Pergunta uma coisa da tua área, dos produtos da tua empresa, do segmento. Às vezes o cara nunca usou nem o chat, né, cara? Nunca usou, bicho. Esse cara, Aí ele o cara só tá, começa cara... e fala, meu Deus. Ele tá criticando o filho dele, mas a única coisa que ele tá fazendo é descer a rede social, entendeu? Só tá lendo. E aí ele vai na cabeça do jornalista que falou alguma coisa, ou na opinião de uma outra pessoa que ele viu, ao invés de ter a experiência em primeira mão. Então a minha primeira provocação é, cara, você vai ter que aprender. Se você vai ter que aprender, põe a mão na massa. Pô. Não é que você vai precisar fazer no futuro, mas você precisa entender o que vai acontecer, né? O que vai acontecer, como funciona. Então, a melhor forma é a gente se aproximar. E, poxa, tá na ponta do celular, né? Também não estamos pedindo pro cara escalar o Everest, é baixar um aplicativo e sair usando, né? Não é um bicho de sete cabeças, né? Exato. E isso é parte de um processo educacional. Então, você vai adentrando verticalmente, e depois, antes de implantar uma estrutura, é isso, né? Exatamente, cara. Tá bom. E aí? Mas aí tem uma grande camada que não tem levels, não tem diretoria, que é aquele cara raiz que ele tá batendo escanteio e cabeceando, né? Sim, claro. E esse cara, Kenan? Cara, mais ainda, né? Que não, né? Esse cara mais ainda, né, meu? Porque é o seguinte, a empresa grande talvez tenha o conforto de que ela tem uma estrutura financeira, né? Tá pagando, o salarião do executivo tá caindo lá todo mês e tal. Agora, o pequeno empresário, ele mesmo toca a empresa, até o microempreendedor individual, que às vezes é um cara autônomo que presta serviço, cara, esse mais do que o outro, porque ele não tem colchão nenhum, ele tá vendendo o almoço hoje para comprar o jantar. Boa. Esse cara é o cara que precisa ganhar produtividade, conseguir tempo disponível, porque uma das coisas mais legais de inteligência artificial não é o que ela faz, é o tempo extra que ela te dá. Nossa. Porque tá falando de uma ferramenta que te ajuda a fazer coisas que você demorava 5 horas em 5 minutos. Né? 3 dias em 1 dia. Isso você tá falando de... Eu tenho um app que eu uso que é Finanças na Mão. Aham. Isso é uma IA.
Isso é um software? Isso é uma parte que eu faço? Eu acho que isso é digitalizar, né? Antes você talvez anotasse num caderninho, agora você usa um aplicativo, isso né? me dá velocidade, Exato. porque eu já linko ali. E o que é uma IA? Claro. Cara, qual é a diferença dessas plataformas que eu uso, que é um app de banco, e para uma IA? Tem diferença Super ou é a legal, mesma coisa? Super legal a tua pergunta, tem diferença. Isso que eu queria entender, porque às vezes eu, como empresário, eu acho que eu estou usando o IA, usando esse software ou esses apps. Até porque, cara, como tá na moda, todo mundo quer falar que tudo é inteligência artificial. Então é super legal você fazer a pergunta pra gente diferenciar. Boa. Todos os aplicativos ou o sistema lá da empresa que você usa para fazer as reservas do restaurante, ou que você usa para controlar o estoque dos produtos, ou para fazer o financeiro, tudo isso usa programação convencional. O programador tem que entrar lá, escrever um código dizendo certinho tudo que o sistema faz, e o sistema obedece aquilo. De vez em quando não obedece, dá um errinho aqui, um errinho ali, o programador vem e ajusta. Isso é a programação tradicional. Quando a gente começa a usar inteligência artificial, você passa a usar uma lógica onde o programa de computador começa a tentar pensar do mesmo jeito que o ser humano pensa. Aprender do mesmo jeito que o ser humano aprende. Então, quando você conhece uma pessoa, e aí toda vez que você vai tentar fazer um negócio com ela, você vê que ela tenta te passar para trás. Certo. Daqui a pouco você fala, putz, cara, acho que eu não vou fazer mais negócio com essa pessoa. Porque, puxa vida, toda vez que eu tento interagir não é legal, e você para de fazer negócio. Então, não tem um algoritmo, não tem um sistema, não tem, assim, uma lógica descrita. É algo que você percebeu e você passou a fazer. A inteligência artificial dentro do software, ela tenta fazer isso também. Ela tenta identificar os padrões. Quais são os comportamentos que as pessoas mais repetem, porque se a pessoa está repetindo aquele comportamento, tem alguma lógica ali. Às vezes a lógica não está clara, não está explícita, ele nem entende porque a inteligência artificial nem às vezes entende por quê, mas ela entende que se repete. Então, às vezes, dentro do seu aplicativo de banco, a inteligência artificial, por exemplo, se você usa o aplicativo do Banco do Brasil, toda vez que você passa uma despesa no cartão de débito, ele coloca lá, menos R$57. Aí, pelo tipo do estabelecimento que você comprou, ele vai lá e categoriza essa despesa. Foi uma despesa das contas de consumo, foi uma despesa de alimentação, foi uma despesa de aluguel. A inteligência artificial faz essa categorização para você. Ela usa o padrão de todos os usuários que passaram o cartão de crédito naquele mesmo lugar que você, o cartão de débito no mesmo lugar que você, e esse padrão é adotado. Então a inteligência artificial é o computador ou o aplicativo encontrando padrões de comportamento e reproduzindo esses padrões. Nossa, que legal. E quais são as principais IAs, inteligências que hoje os empresários estão usando? Dá para citar algumas, assim, que são mais usuais, que estão mais aí no mercado? Com certeza. Cara, de longe, de muito, muito, muito longe, o ChatGPT, que foi lançado lá em 30 de novembro de 2022, então está com mais ou menos 1 ano e meio de vida, ele atingiu agora, janeiro de 2024, a última vez que eu consultei o dado, 100 milhões de usuários ativos. Meu Deus. Então eu estou falando de 100 milhões de diferentes indivíduos usando tanto a versão gratuita quanto a paga do produto ChatGPT. Esse cara representa 50%. Ou seja, a outra metade, os 100 milhões de outros usuários, estão usando todas as outras ferramentas que vêm em seguida. Aí você pergunta assim, Kenneth, mas eu não sabia eu achei que só tinha o ChatGPT, né? ChatGPT é uma ferramenta muito legal para você escrever texto. Muito legal. Mas ela não é uma ferramenta tão legal assim para você consultar uma informação recente. Porque quando você pergunta para o ChatGPT alguma coisa que aconteceu em 2024, ele te responde assim, olha, me desculpa, mas eu não sei o resultado do jogo do Corinthians porque a minha base é de maio de 2023. Então, eu, por exemplo, gosto de uma outra ferramenta super popular chamada Perplexity. Perplexity te ajuda a fazer pesquisas de dados atualizados. Então, essa é uma também muito usada. Tem um outro uso de inteligência artificial, que é você criar imagens. Então, além de escrever texto, você pode criar novas imagens. Tem uma ferramenta chamada Midjourney, em inglês, e tem uma ferramenta chamada Leonardo.ai. Essas são duas ferramentas, estão também na lista das mais usadas pelas pessoas, onde você consegue criar imagens originais que replicam imagens feitas por seres humanos, tanto fotografia quanto desenho, ilustração de fato. Aí tem uma terceira, e essa é legal porque ela foi criada por um brasileiro. Ela já é o que o pessoal do mundo das startups chama de um unicórnio. Então ela já está avaliada em mais de $1 bilhão de valor de mercado.
O nome dela em inglês é Character.ai. Character é como se fosse personagem. Numa história você tem os personagens. Que é uma inteligência artificial onde você consegue interagir com diferentes personagens. Tanto assim, um personagem fictício, sei lá, eu sempre quis conversar com o mestre dos magos, lá do Caverna do Dragão. Tem o mestre dos magos. Ou você pode conversar com profissionais. Eu queria saber a opinião de um psicólogo sobre o assunto. Tem lá um personagem que é um psicólogo. Ou eu queria conversar aqui com um filósofo, um historiador. Tem lá o personagem. Então são dezenas de milhares de personagens diferentes, onde eu tô te contando isso para dizer o quê? As pessoas entram para passar o tempo, cara. Elas entram lá para gastar uma energia conversando com inteligência artificial. É um outro uso muito grande de inteligência artificial. Legal, né? cara. E como que você vê isso, Kenneth, sobre os campos de trabalho? Hoje tem se falado muito sobre que isso é uma ameaça à produtividade, ao capital humano, né? A IA. Você vê dessa forma? Você acha que ela é complementar? Como que você vê essa questão da IA teoricamente substituindo algumas mãos de Claro. obra? Como eu vi esse assunto sendo discutido algumas vezes, eu vou te responder com uma abordagem um pouco diferente. Imagina se você estivesse fazendo uma entrevista de emprego, e aí chegasse um candidato para uma vaga de trabalho na tua empresa, e aí você começasse a entrevistar, e em algum momento ele falasse assim, só que eu queria te dizer que eu não uso a internet não, viu? Eu não gosto, eu acho que assim, tem muita gente cometendo crime usando a internet, tem muita gente colocando informação lá que é pirataria, então eu prefiro trabalhar sem internet. Será que dava para contratar esse cara? Não mais. Parece estranho, né? Parece que o cara talvez até tenha uma justificativa que ele fez parecer racional na cabeça dele, mas você escuta aquilo e parece uma coisa de outro planeta. Isso é um pouco do que eu sinto quando eu escuto a pessoa rejeitando a inteligência artificial. É algo que já não é mais só dos nerds. Não é mais o Elon Musk ou o Bill Gates que está tentando fazer a tua cabeça, que está tentando emplacar um produto para você comprar. Nossa. Cara, tô falando de 100 milhões de pessoas todos os meses usando uma ferramenta só. Muita gente, né, cara? Já atingiu o que a gente chama da massa crítica. Então, a questão é uma ameaça você usar inteligência artificial? Não. A ameaça é você não usar. Porque o que está acontecendo é que todos os coleguinhas estão usando. É o meu exemplo do camarada da entrevista de emprego aqui. Pô, todos os outros candidatos àquele emprego vão usar a internet. E esse maluco aqui não, foi mal, cara. Quem que tá errado, né? Exato. Então, eu acho que na inteligência artificial é isso. Então, se existe uma ameaça, não estou tentando fugir dessa pergunta. Claro que existe. Pessoas foram demitidas por causa da inteligência artificial? Claro que foram. Lá na minha empresa eu não demiti ninguém. Mas eu contratei menos. Desde que eu comecei a usar a inteligência artificial, a minha empresa cresceu, eu tenho mais clientes, mais contratos e mais problemas para resolver. Sim. Só que eu consegui resolver esses problemas com a mesma equipe que eu tinha antes. Então, existe um impacto disso no mundo do trabalho? Claro que existe. Quem falar que não existe, tá adorando a pílula, tá tentando fingir que não existe. Agora, eu gosto de trazer essa questão para reflexão de quem sou eu nessa história? Eu sou um profissional, eu estou seguindo carreira dentro de uma empresa. Devo me preocupar com inteligência artificial? Claro, poxa vida. Você não está dentro dessa empresa? Você não está fazendo um monte de tarefas e de trabalho? Você não tem que ser produtivo, pô? Teu chefe no final do ano fala, pô, obrigado pelo teu trabalho, vou te dar um aumento. Você tem que olhar para a inteligência artificial. Dá para eu continuar atuando sem a inteligência artificial? Cara, até dá. Eu acho que o cara lá do meu exemplo que vai trabalhar sem internet, talvez até consiga fazer meia dúzia de coisa, pelo menos ele não vai perder o tempo olhando o Instagram o dia inteiro, né? Talvez ele tenha até mais tempo do que os outros. Mas eu acredito que no fim da corrida, você começa a perder. Em algum momento você fica para trás. Né? E a solução, então, para as pessoas é adequar o que elas fazem hoje, buscar ferramentas de IA que cabem no trabalho delas, buscar. Tipo, eu vejo muito sobre... Eu vejo a área da saúde, fisioterapia, enfermagem, áreas mais tradicionais. Elas também precisam se adentrar nisso? Existe IA para todas essas ferramentas, para todas as profissões? Como que funciona isso? Vamos lá. Existe ferramenta de inteligência artificial genérica e específica. Legal. Quando eu falo específica, seria assim, só para o arquiteto, só para o médico. Essas são as específicas. Mas as genéricas, cara, elas cobrem todo o território que você imaginar. A profissão que você pensar aqui, eu consigo imaginar o camarada trabalhando com inteligência artificial. Kenneth, mas e o pedreiro?
Isso. Puxa vida, o cara que deita o tijolo em cima do... Eu não consigo imaginar uma aplicação nesse cara para ele colocar o tijolo mais rápido, né? A inteligência artificial não está resolvendo. O setor de construção, inclusive, é um dos que menos tem impacto. Agora, se você é o gerente de projetos, se você cuida, por exemplo, de alocação de pessoas, quem que vai estar qual dia na obra, quem que vai faltar tal dia que eu vou substituir, inteligência artificial já é ótima para te ajudar a alocar talento. Então, a gente tem ferramentas que são específicas e a gente tem ferramentas que são genéricas. Então, a dica é o cara começar a pesquisar dentro da área dele, usar as básicas para que ele não sofra um impacto tão grande aí. Exato. Não, e você pode até falar assim, pô, que não, mas então você está querendo dizer para mim o seguinte, você é professor, você trabalha com inteligência artificial e você está me dizendo que a solução é as pessoas aprenderem e as pessoas procurarem novas ferramentas. É claro, pô. Porque se você perguntar para um marceneiro como é que resolve qualquer problema, ele vai resolver com madeira, pô. Se você perguntar para o cara da área da saúde, ele vai falar que você tem que se alimentar melhor e fazer exercício. Eu estou fazendo o meu papel aqui. Quer dizer o seguinte, cara, se tem tanta coisa nova aparecendo, tanta novidade, você tem que se aproximar da novidade. O que significa se aproximar da novidade? É aprender, é estudar. Então esse é o meu lado professor falando. Ah, legal. Agora, o meu lado de professor de tecnologia é dizer o seguinte... Começa a testar as soluções, porque já tem muita solução bacana, gratuita, que você pode usar hoje. E eu gosto de falar isso para dizer assim, Kenneth, mas eu não estou com tempo para testar as ferramentas. Pô, cara, mas a ferramenta é exatamente para te dar tempo. Né? Eu vou tentar fazer uma promessa para quem está ouvindo aqui. Se você gastar 1 hora pesquisando as ferramentas, você vai ganhar 2 de produtividade, sabe? Nossa, então é mais ou menos essa a proporção. Então acho que gastar essa energia de ir conhecer, de ir testar, e Vale além a ali pena. só do que você viu alguém contando no TikTok, Legal. ou que você leu na matéria na imprensa, e de fato ir lá testar. Porque, cara, seus resultados são muito, muito bacanas. Magnífico, né? É. Você é professor, cara. Uma das áreas assim mais impactadas e é polêmico até hoje é a academia. Então, assim, tese de doutorado, dissertações, a academia está sofrendo um impacto, e eu também sou da área acadêmica, então eu vejo que existe uma certa rejeição dos professores mais tradicionais. Só que eu sou um cara que não nasci dentro da academia. E eu fui estudar por necessidade justamente para entender ecossistema e tal. Olha que legal. Beleza, nova economia. Só que aí eu te digo uma coisa, para mim foi uma carta de alforria, cara. Eu escrever rápido, eu transitar as minhas ideias, que eu demorava, às vezes eu não conseguia colocar no papel. Não era uma habilidade que eu não tinha. E era tão árduo eu fazer isso que eu não conseguia. Demorava o que hoje eu escrevo sei lá, em um dia, eu demoraria 2 anos escrevendo. Era muito complicado. E eu vejo que foi uma democratização do meu. Eu uso a IA hoje para escrever, mas não achando que ela está escrevendo para mim, porque eu me sinto protagonista daquela escrita. Com certeza. Como que você teve enfrentamento dentro da universidade? Assim? Total, cara. É o Como seguinte. que você viu isso, Olha cara? só, às vezes a gente fala assim, puxa, mas essa pessoa é professor, então ele adora aprender. Cara, talvez até sobre a atividade fim, né? O cara lá é professor de biologia molecular. Talvez ele adore ler um artigo de biologia molecular. Só que é o seguinte, cara, você fala pro professor, ó, pessoal, a gente vai trocar o sistema agora de lançar nota. Rapaz, todo mundo arrancando os cabelos, né? Então, no fim do dia, todo mundo é gente, todo mundo é ser humano, todo mundo Legal. tem dores quando as coisas mudam, né? Agora que eu tava acostumando, agora que eu tava aprendendo como é que usava a internet, agora tem que aprender a inteligência artificial. Entendi. Então, essa é uma dor muito comum, eu vi acontecer pra caramba no mundo da academia. Agora, os professores vieram com um argumento muito forte para dizer o seguinte, mas agora o aluno vai ficar mais burro, porque eu vou mandar a tarefa para ele e ele vai responder a tarefa com o chat GPT. E é o contrário, eu acho. Então, eu tenho essa sensação, quando as pessoas me perguntam, mas o chat GPT não vai deixar as pessoas mais burras? Eu falo, olha, eu não sei, eu tô me sentindo mais inteligente. Nossa. Eu tô sentindo igual você falou aqui, né? Tá me ajudando a colocar as palavras no papel. Isso é um desafio muito grande. Você tem uma ideia que na tua cabeça tá incrível, como é que leva aquilo pro papel, pro outro conseguir ler e dividir a ideia contigo? Então, essa é uma resistência natural das pessoas. Agora, uma vez que o professor começa a usar, e eu já seduzi vários, assim, eu chamo o professor 1 a 1 e tal. Eu estava agora em Brasília na Campus Party, hospedado na casa de um amigo meu, professor lá na Universidade de Brasília, o UNB. E aí ele também não tinha usado as ferramentas. E aí eu falei, cara, deixa eu te mostrar um negócio que eu fiz aqui. E aí eu estava mostrando para ele planejamento de aula, que é uma coisa que o professor tem que fazer. Vai começar o semestre, você pega uma disciplina nova.
Cara, o cara ficou maluco. Ele falou, não acredito, eu acabei de gastar não sei quantas semanas fazendo isso aí. Então, eu acho que até pro próprio professor, a dica vale. Chega perto e testa. Para quem é do mundo acadêmico mesmo, científico, cara, tem uma ferramenta muito maneira. Chama Consensus, em latim. É o consenso, né? Quando as duas concordam sobre um determinado tema. Você chega no Consensus e você coloca ali um problema, um desafio que você está estudando. Por exemplo, esses dias me perguntaram assim, as pessoas ficam mais produtivas no trabalho remoto? Essa é uma pergunta que o RH de toda a empresa está fazendo no mundo inteiro. Você joga essa pergunta no Consensus, o que ele faz? Ele pesquisa todos os artigos científicos que ele tiver online nas bases de dados, como se fosse assim, dos dois lados, defendendo que sim e defendendo que não. E aí ele faz uma balança, tipo assim, tanto por cento dos autores dizem que sim, tanto por cento diz que não. Aí ele pega quais são os principais argumentos de quem diz que sim, quais são os principais argumentos de quem diz que não. E aí depois você vai e seleciona quem são os autores mais citados entre os que dizem não. Aí vem com referência? Com referência, bicho. Vou anotar aqui, Luiz. Então, tá vendo? Então, para quem tá no mestrado, tá lá, ó, quem tá no doutorado, no PhD, Consensus, S-U-S. Consensus. Como se fosse o consenso, mas termina com US. Então, é uma ferramenta que para o cara acadêmico, em vez dele ficar perdendo tempo, reclamando que o ChatGPT isso ou aquilo, usa a bendita da ferramenta, tá lá disponível, tem lá, ela é uma ferramenta que ela é gratuita no começo, se você começa a usar mais, ela te cobra uma mensalidade. Mas já dá para você fazer, acho que 5, 6 pesquisas gratuitas, para você entender, cara, que o ganho de tempo que você vai ter a hora que você for levantar suas referências, a hora que você... né? Porque hoje em dia, como é? Diego, você está fazendo sua tese de doutorado, preciso que você olhe esses 2 artigos para escolher qual que você vai usar. Você tem que ler os 2, né? É horrível. Pô, complicadíssimo, né, cara? Não, na verdade. É horrível que eu falo assim, puta, é um tempo do cara. Tem uma ferramenta que eu uso, chama ChatPDF, chatpdf.com. Dá para usar 2 PDFs por dia na versão gratuita, até 120 páginas cada um. A minha esposa tinha que fazer um artigo, a data estava atrasada, ela tinha que entregar até sexta, e a gente já estava na segunda-feira, e a pessoa cobrando, vai dar a data da publicação e tal. Aí, segunda-feira é o dia que a gente fica junto, a gente janta, ela chegou e falou assim, olha, vou ter que... Vai lá, chat PDF. Ela falou assim, cara, eu vou ter que acabar com o nosso jantar de hoje, porque eu vou ter que fazer um artigo. Eu falei, mas peraí, que artigo? Ela falou, não, é o seguinte, eu tenho que ler esses 3, fazer uma síntese dos 3 e fazer um novo artigo. Era um artigo jornalístico, tá? Não era um artigo científico. Não, legal. Aí eu peguei, cara, joguei os 3 artigos dela no chat PDF, pedi, faz um resumo dos principais pontos desses artigos, do 1, do 2, do 3. Peguei os 3, colei lá no chat GPT, falei, chat GPT, agora você pega todas essas informações aqui e escreve um artigo científico, mas um artigo jornalístico, mas é o seguinte, escreve com base nesses outros artigos que a minha esposa já escreveu. Porque lembra que eu falei que a inteligência artificial é muito boa de reconhecer padrão? Sim. Ela já sabe o jeito da minha esposa escrever. Então eu colei uns artigos que a minha esposa fez no passado. Nossa. Eu falei, agora vai, escreve. Cara, sem brincadeira, eu acho que a gente teria demorado ali umas 3 horas para fazer, bem concentrado, 3 horas. Em 15 minutos ela já tava botando macarrão na água, cara. Meu Deus. Entendeu? Então tempo, é uma né? ferramenta que quebra um tempo. Qualidade de vida, tá né, cara? louco, cara. Um tempo, com 2 filhos, palestrante internacional, viajando para todo lado. Eu comer um macarrão com a esposa é raridade, cara, valiosíssimo, né? Não, e assim, fazer um doutorado, cara, era uma coisa muito difícil, né, cara? Assim, era fora do padrão social, assim. É raro uma pessoa que, o acesso à academia, a doutorado, a escrever, a simples publicar assuntos que às vezes o cara tinha conhecimento, era uma barreira absurda, né, cara? Exato. E eu vejo que nunca a IA, a inteligência artificial, a tecnologia, ela é uma carta de alforria, cara, verdadeira para a sociedade, porque ela deu possibilidades, cara, ela abriu E possibilidades. Diego, e nessa linha das possibilidades, cara, vamos falar de acessibilidade? Puta, cara. Porque eu tô falando o cara que tem dislexia, déficit de atenção. Como é que esse cara lê 3 artigos científicos, cara? Não lê, Né? É um parto. Não, às vezes até lê como? Não, Tomando é. 1 quilo de remédio. Né? Não tá Justamente tendo isso. agora uma crise gigantesca de uso de opioide? Mercado financeiro, academia. A galera tá usando o que antes eram considerados drogas ilegais ou drogas recreativas, como o pessoal chama. Os caras estão fazendo microdose disso para poder conseguir se concentrar para terminar de ler o texto, cara.
puxa vida, você É, tem eu uma tenho visto ferramenta muito isso, cara. que te ajuda a economizar esse tempo, você dá acesso para essa pessoa que tinha algum desafio com relação a todas as tarefas e agora esse cara está concluindo o Não, doutorado, cara, né? você fala isso porque tempo, o principal para você produzir é tempo, né? Então, assim, às vezes você quer fazer uma. As pessoas não se encorajam a estudar, talvez isso é um problema do Brasil, social mesmo, porque ela sabe que não vai dar tempo de trabalhar e se dedicar a um estudo, uma pós-graduação que seja. Então, a IA começa a dar tempo e vai elevar a régua da pessoa, É isso né? aí. Mas, assim, continuando nessa padrão de educação, até porque você é professor, cara. Isso é uma questão bem relevante socialmente, né? Quando a gente fala IA, a gente tem que começar a pensar que as crianças já devem ser educadas para o uso de uma ferramenta. E hoje, muito pouco, eu tenho um filho de 6 anos estudando. Como eu vivo um pouco esse mundo, ô Kenneth, às vezes as pessoas cobram algumas coisas que te incomodam, né? E meu filho é puta criativo, sabe? Só que muitas coisas ele nem presta atenção. Eu imagino, você vai falar melhor, que isso é fruto de uma velocidade de informação, ou às vezes na cabeça dele já tem aquela resposta, alguma coisa assim. E eu gostaria que as escolas, elas aproveitassem mais essa onda, sabe? A escola não consegue acompanhar essa velocidade, né? Você já viu modelos de escola, ou É. você acha que está totalmente Eu sou um curioso gigantesco desse universo de boa? educação, de Você tem novas filho, tecnologias. né? Tenho 2 De filhos, tenho uma quantos filha anos? de 6 e um filho de 8. Ah, Eu tô nesse mundo de novas tecnologias aplicadas à educação, novas metodologias de ensino, porque às vezes não é nem o computador, às vezes é sair da sala de aula e ir pro mato, né? boa. Então eu gosto muito, eu Tecnologia, sou né? curioso pra caramba. Mas não é fácil, cara. Quando a gente pensa em implementações possíveis, o tanto de barreira que a gente tem institucional, o tanto de Boa. barreira que a gente tem cultural aqui do país, e lá fora também, os outros países também têm as deles, né? Eu acho desafiador. Eu tentei reduzir um pouquinho o meu desafio de educação, que é o seguinte: hoje eu tento salvar o pessoal que está na minha sala de aula, estão fazendo uma aula que é diferente, que Que usa, por exemplo, legal. inteligência artificial como a própria parte da atividade. Então, eu não peço mais para o aluno, faz aqui um trabalho, me explica qual é a visão de Michael Porter sobre estratégia. Pô, isso aí ele pergunta lá no Perplexity, vem a resposta pronta. Fala o seguinte, vamos perguntar para o Perplexity, pegar a resposta e vamos ler junto para criticar e discutir? Então, com a minha galera, eu estou usando lá. E claro, com os meus 2 filhos eu estou cuidando também, né? Então, meus filhos, por exemplo, já usam a Alexa para fazer dever de casa, já estão usando, o meu filho mais velho já está usando o ChatGPT também, então ele aprendeu a fazer as perguntas para o prompt. Aí a minha esposa mesmo, tá dentro de casa ali, é a mãe dos mesmos filhos. Chegou lá e falou assim, mas peraí, agora ele vai fazer a tarefa com esse ChatGPT, o guri vai ficar preguiçoso, né? Falou, não, mas a gente pergunta pro ChatGPT exatamente para ele entender como faz a conta. Porque o Puta, e ChatGPT, ele já tem pra uma... ele, certo, fica super interativo, né, cara? Aquela tarefa que é um saco, né? Exato, muito mais legal. Só que aí ele é malandro. Aí o que ele começou a perguntar? É, olha essa, olha Tô essa. até vendo. A atividade de quinta-feira era: qual é o significado da Páscoa? Aí ele foi responder, aí ele falou pro ChatGPT: qual é o significado da Páscoa em poucas palavras? Porque é o seguinte, era manuscrito, né? Então ele ia ter que Escrever repassar. pouco. Eu falei, aí não, gurizão, vai escrever sim, né? Então, com os meus, eu acho que tem os benefícios. E se o aluno quiser ficar preguiçoso, arredio e só pedir ali, ele consegue também. Então eu tô próximo para orientar, Tô sendo né? pai, Para dar né? a Tipo, mão. tô sendo pai, Tô né? sendo pai, é isso aí, cara. Legal. Então eu reduzi um pouco o escopo do meu desafio hoje em dia, essa é a minha atuação mais direta. De vez em quando as escolas me procuram, curiosamente, quarta-feira agora, depois de amanhã, eu tô indo para São Paulo participar de um evento exatamente sobre educação e inteligência artificial. Então eu ainda Muito sou muito legal. consultado, né? Mas eu acho que é um problema ainda a ser resolvido. Eu acho que não tá tudo, sabe, não estão todas as cartas na mesa. Tá tanto desenvolvimento, tanta coisa acontecendo, tanta mudança ao mesmo tempo, que eu acho que a gente ainda vai ter que aprender mais um Desafio, né? pouquinho antes de sair com soluções mais É que o nível permanentes. de consciência dos pais ainda é muito baixo para a tecnologia, né, cara? E eles viram assim, eles não conseguiram ainda traduzir essa questão do filho ficar muito tempo nas telas, o que é bom, o que é ruim. Fazer um filtro e utilizar isso de forma benéfica, né? Eu vejo que os pais eles têm uma certa dificuldade de conduzir essa educação. Cara, vou te Eles não contar. foram educados para essa Exato. ação, cara. Eu tava dando a palestra na Campus Party, e aí no meio da O que que é palestra, Campus Party. Campus Party? A Campus Explica Party é um aí. evento que começou em 2008 aqui no Brasil, em São Paulo, mas na verdade ele começou em 2006 na Espanha. Massa. É um evento onde todo mundo leva o seu computador para passar uma semana toda Puxa. ou jogando, ou trocando arquivo, ou conhecendo outras pessoas,
Você já deve ter ouvido falar na cultura maker, Sim, cultura da galera que vai lá e bota a mão na massa, né? isso aí, Desenvolve software, pode usar as impressoras 3D para fazer protótipos, produtos massa. físicos, galera que cria startups. Então a Campus Party é um lugar onde essa galera se reúne nesse espaço de tempo de uma semana. Tipo um lab, assim. Isso, e só que ele é temporário, né? Ele acontece e já muda de lugar. Então eu tava na de Aí Brasília tem um agora. monte de desafio, assim, tipo uns Exato, as hackathon empresas da trazem vida, assim. vários hackathons. Nessa de Brasília tinha pelo menos uns 15 hackathons Massa, diferentes, cara. né? De solução para empresa mesmo. Para qualquer coisa, até para ONG. Tinha soluções para o governo, tinha soluções para Isso é organizações do legal, terceiro cara. setor, muito maneiro. Então junta uma galera que tem essa pegada. E aí eu tava dando uma palestra de encerramento do evento, falando sobre IA e tal. Passou um pai com 2 filhos. Ele não me falou a idade, mas eu vou suspeitar, tipo assim, uns 8 e 10 anos. E aí eu falei alguma coisa da palestra, eles pararam, isso eu dando a palestra e percebendo, eles pararam e vieram sentar bem na fileira da frente. Aí, parará, terminei a palestra, e todos prestando atenção. Aí o pai levantou a mão, o pai dos 2 meninos. Aí ele me fez uma pergunta. A hora que ele fez a pergunta, o guri de 10 anos deu uma cotovelada nele, tipo assim, ô pai, que pergunta besta. E aí o filho respondeu pro pai a pergunta. Então um pouco nessa linha que você tá falando. Quando nós pais ficamos distante do tema, a criança aprende do mesmo jeito, cara, né? Por Então, outra fonte, muita né? gente discute o negócio de se pode ou se não pode, se deveria deixar a criança usar ou não usar. Lá em casa, eu tenho uma postura mais aberta. Inclusive mais aberta que a minha esposa. A minha esposa, de vez em quando, quer sair apagando todos os aplicativos. Sim. Mas eu tenho uma postura de deixar eles consumirem o conteúdo. Só que é o seguinte, cara, eu tô perto. Eu tô perguntando, eu tô dando aquela olhada por cima do ombro, Cara, eu tô reparando os assuntos ou os temas aos quais ele dá importância. Daqui a pouco a minha filha começou a falar um palavrão, por exemplo, eu tô sempre próximo. Então eu não fui muito com a postura de proibir, porque eu sei que eu vou acompanhar. E aí com isso eu acho que eu consigo dar exposição para eles conhecerem coisas novas. Eu fui contar uma história do Ronaldinho Gaúcho pro meu filho, comecei a contar a história lá que aquele Iniesta que jogava com ele no Barcelona. Aí meu filho falou para já sei essa história, pai. Quer dizer, o guri já tá consumindo o conteúdo, então ele também tá aprendendo, também tem a história dele com o mundo, né? então, esse tempo eu tava conversando com um amigo meu sobre. Ele é TI também, há muitos anos. Aí ele falou assim: Diego, eu não sou a favor desse segregar conteúdo de filho. Porque a internet, se você não acompanhar, o cara vai. A hora que você não estiver perto, ele vai consumir. Aí entra naquela do pai tradicional, né? Da educação que nós recebemos dos nossos pais. O pai tem que deixar o filho, mas tem que estar por perto para guiar, né? Porque erros e acertos vão acontecer. Você não vai colocar seu filho dentro de uma bolha, né? E a internet é o mundo É isso aí. externalizado dentro Qual da que é o seu tela. método de educação? Não, o meu método é tablet e galinha pintadinha. Cara, aí é bom proibir mesmo. Se tudo que vai acontecer é você vai entregar o tablet pra calar a boca da criança e nunca mais vai falar com ela, bicho, Boa, cara. é melhor bloquear, Aí o entendeu? problema não tá na tecnologia, né, cara? Tem uma Exatamente. outra educação aí de É isso aí, pais, né? cara, Mas é que isso aí. legal, cara. Que legal. É bom, assim, o Kenneth, é bom a gente criar um mecanismo de educação sistêmica, cara, para criar um nível de consciência de utilização dessas inteligências em vários setores, né? Na parte institucional, nas escolas, nas empresas, porque hoje a gente trata muito de nova economia, então a gente tem vivido com os empresários, aqui nós somos uma aceleradora de startups também, está dentro da nossa plataforma, do Sim. nosso ecossistema. Porque startup, ela é disruptiva para entrar dentro da empresa, porque no final das contas, a mentalidade das startups que vão se adentrar às empresas, além delas, né? É isso aí. Dentro disso, nós estamos acompanhando os empresários, né, vivendo esse anseio de não conseguir, está muito veloz, cara, e isso está causando um problema grave, assim, de estresse, de empresas acabando, empresas mudando, o cara do varejo, a gente vê aí na 14 de julho, Tá ele difícil. não conseguiu responder, ele não está vendo, não está mais vendendo, cara, as pessoas não andam mais, mas beleza. Hoje, como que o governo, se você tem um pouco de informação disso, está atuando nessa área no campo legislativo? Ele está regulamentando, ele está criando leis para facilitar esse acesso das pessoas? Como que você vê isso, cara? Cara, ó, esse amontoado de transformação, de Certo. novo, para algumas pessoas, talvez para mim, quem tá escutando agora, tá falando assim: ah, mas esse cara adora isso aí, porque é um monte de novidade. Eu gosto mesmo. Isso com certeza, é o principal motivo de eu estar atuando nessa área, porque eu gosto da ideia de que as coisas estão Faz refrescando e parte da sua renovando. vida, né? Agora, toda transformação, principalmente a disrupção, né? A disrupção é Certo. quando você destrói algo que está posto para colocar algo novo melhor.
O problema é que você está destruindo alguma coisa, né? Então, essas mudanças e essas transformações estão pegando todo mundo. Sim. Não tem setor Que não saindo está- ileso dessa Boa. transformação. Isso é legal. Então, o que fica de lição é o seguinte: dá pra gente questionar a transformação? Eu acho difícil. Você pode até refletir sobre ela. Agora, fingir que não existe, ignorar, não tem como. Ou querer ir contra. Querer ir contra, difícil. Não vi bons exemplos ainda, mas Não. então eu acho que assim, dito ou tá posto que não dá para evitar com que a transformação aconteça, aí cada empresário, cada empresa como um conjunto de pessoas tem que fazer a sua reflexão de como é que eu vou me adaptar. E aí, cara, eu gosto muito de estratégia, um dos temas que eu gosto lá na minha empresa, na 8020, eu sou diretor de estratégia, então eu lido muito nesse mundo. E a gente tem vários autores, desde que o termo começou a ser utilizado lá pelo Sun Tzu, na Arte da Guerra, milênios atrás, né, lá na China. Depois a gente teve o Maquiavel no século XV, nos reinos ali na Itália. Depois a gente pula para a administração moderna, e já estou falando dos anos 1900 e bem pouquinho. Nos anos 80 teve um cara de estratégia que chamava Michael Porter. Todo mundo que estudou alguma coisa de estratégia ouviu falar desse nome, Michael Porter. O Michael Porter, ele falava o seguinte, cara, nós temos que saber... Barreiras competitivas. Isso, estratégia competitiva, vantagem competitiva, ele tocava nesses pontos. O Michael Porter basicamente falava o seguinte, nós precisamos entender o que a gente é bom e botar toda a nossa energia no que a gente é bom. Porque se a gente fizer o que a gente é bom, ninguém segura. Só que, cara, isso funcionou muito bem nos anos 80, muito bem nos anos 90. Agora não mais. 2000 pra frente, cara, mudou o jogo. E aí tem um cara que chama Gary Hamel, então ele veio depois do Porter. O livro dele é finalzinho dos anos 90. A internet já tinha chegado, ele já tinha percebido esse fenômeno da digitalização. Ele não deu nome aos bois, porque ele não sabia que ia surgir o Google, por exemplo. Então eu tô te contando uma história ainda pré-Google. Mas ele diz o seguinte, ó, agora não é mais aquela história de fazer o que a gente faz bem, não. Agora a história é, vamos olhar como é que vai ser o futuro, ou seja, prever o futuro, cara, você vai errar. Mas vamos pegar a nossa bolinha de cristal aqui. Como é que vai ser o futuro? Pô, no futuro, os carros vão voar. Bom, nossa empresa é de pneu. Bicho, vamos arrumar outra coisa para vender, porque pneu em época de carro voador não é jogo. Então o Gary Hamel traz a proposta de olha para o futuro para você entender ele e entende quem é você naquela fila do pão, não na fila do pão de hoje. Então eu tenho falado nas palestras para os empresários, eu falo assim, é mais Hamel e menos Porter. Claro que o que você é bom e que está dando certo, continua fazendo. Mas não tira o olhinho do que está vindo na frente. Então, quando você fala sobre os comerciantes, né, para quem não conhece lá na rua, o cara que tem um comércio de rua, às vezes aquilo está sendo um negócio da família há mais de 50 anos. Já deu, E é muito legal se é há mais de 50 anos. Só que é o seguinte, se você está tocando do mesmo jeito, porque fala 50 anos, parece que é lá atrás, né? 50 anos de agora é 1974, né? Nossa. Então você está tocando o negócio do mesmo jeito que era 1974, cara, não vai sobrar, não vai... Esse papo de e-commerce, esse papo de CRM, que é estabelecer o relacionamento e base de régua com o cliente, e a lógica de que as pessoas estão mudando os produtos que elas compram, pô, isso não é um papo novo, né, cara? Isso não é papo de inteligência artificial, isso não é papo de pandemia. Já era assim antes. O problema é que muito empresário manteve o mesmo jeito de fazer e só começou a reparar que talvez tivesse que mudar na pandemia, cara. Puta, cara, Aí às vezes tá tarde, né? Eu vi uma crítica relacionada a isso, até na análise de concorrência, cara. Às vezes o cara só olhava, comparava até uma frase do John Kepler, banana com banana. Agora compara banana com maçã, porque às vezes seu concorrente está num mercado que você não sabe que ele vai ser seu concorrente. Um exemplo que eu vi foi da Netflix, né? O cara deu o exemplo do faturamento da Netflix, que é maior que o do SBT hoje. E a Netflix não é uma emissora de TV, ela é um streamer. E ela hoje está batendo nas emissoras de canal aberto, né? Que fala, Exato. elas estão batendo, então eles não deram importância para um outro mercado surgindo. E não abriram nem inovação na área, não conseguiram responder, porque um pouco que eu acho que essas empresas tradicionais, ela tem um conselho, talvez ela não consegue oxigenar intelectualmente as empresas, é difícil um pouco, né? A Então, gente se fala você muito, deve cara. viver dentro desse mundo, como é difícil fazer esse motor 2 da empresa ou criar a inovação aberta dentro da empresa. Às vezes cria-se um laboratório para
mostrar que ela tem uma inovação aberta, mas aquilo não acontece. Ou fica destoado do motor 1 dela, que acaba não dando certo. Cara, Que é eu maior- estudei administração, me formei em 2004, faz 20 anos. Faz hora, hein? Essa pergunta do quem que é o seu concorrente, ela é óbvia. Ela é uma pergunta que desde que eu entrei dia 1 da faculdade até o dia que eu me formei, sempre ela é feita. Hoje, quando eu estou captando um cliente novo para ajudar ele nas estratégias de marketing, estratégia de chegar ao mercado, de Certo. lançamento de produto, Massa. de expandir geograficamente, a minha pergunta não é mais quem que é o concorrente. É o seguinte, Coisa boa. quem está disputando o mesmo dinheiro que você está disputando? Então a briga é quem que pega o orçamento do cliente que você quer atender. Porque eu não estou falando de concorrente, né? Ah, o concorrente da cerveja é a outra cerveja? Não, pô, o cara Será? pode tomar água, o cara pode tomar refrigerante, poxa. Então a concorrência é pela sede, né? Então a gente começa a trazer a lógica para o consumidor no centro. Você para de pensar nos players do mercado que concorrem. Você passa a pensar o seguinte: esse é o cliente que a gente vai atacar, que a gente vai chegar perto e que a gente vai resolver os problemas dele? Quem que Pô, também tá cara. com a mão no bolso dele? Você deve, Então você muda vai... até a lógica da Pô, pergunta, né? Esse é muito legal, cara. Você começa a olhar de cima, né, o seu mercado, seu ecossistema que você tá pairando ali, né? É isso aí. Às vezes, E não a fui eu que resposta inventei é... isso aí não, viu? Gary Hamel lá, o mesmo carinha, ele escreveu isso aí em 98, cara. Cara ninja. Que legal. Muito Não, legal. tem cara que é à frente do tempo, né, cara? O cara cria uma perspectiva e, no final da conta, é sobre isso hoje, né? É Eu isso acho que aí. a lógica empresarial, eu até tava lendo vendo um podcast não sei se você conhece o Magali e o Salibão, que fala Claro, muito eu conheço os dois, claro. fala sobre gestão da manhã, esse podcast. Eu adoro esses caras, velho. Eu acho bem legal, porque eles fazem bate-papos sobre gestão e tal, trazem muito esses insights. E aí ele traz essa análise da nova lógica empresarial, que é justamente fazer essa visão que você trouxe, que é uma visão mais de drone, né, cara? O cara para de olhar, tentar achar a resposta, cara. Tenta olhar seu ecossistema, tenta olhar a sua cadeia de valor, ou mesmo o ecossistema que está envolvido, seu business, porque às vezes não é mais o que você pensava. Se você abre um olhar mais amplo, um pouco mais sistêmico, você vai achar a resposta dentro do que você faz, né? Às vezes aquele Total. olhar meio fechado acaba cegando um pouco o empresário moderno, o empresário tradicional, e é às vezes onde ele morre, né? Porque as inovações, a IA, eu acho que as startups, elas vão principalmente incomodar quem tá meio que parado vendo o que vai acontecer. Tá vindo aí, de repente tá vindo um tsunami e eu tô ainda duvidando que ele vai vir, né? É, cara, antigamente você tinha essa postura do conservadorismo, que era dizer o seguinte: eu vou esperar o pessoal descobrir um negócio novo, aí a hora que der certo eu vou lá e corro Faz atrás. também, não dá mais, né? Infelizmente, cara, tá sendo tudo muito rápido. Então, Tá. nunca foi tão caro você ser o último a chegar, cara. E aí você não pode correr esse risco. Yeah. Principalmente se você é uma empresa líder no teu setor, se é uma empresa que tem um certo domínio de um mercado geográfico, territorial, cara, você tem que estar correndo antes dos outros mesmo. Se Sempre, né, esperar, cara? fica pra trás mesmo. Assim, eu tenho visto também e é um mercado assim que eu tenho aquela teoria, acho que é do Simon Sinek, né? Que ele fala que é o jogo infinito, já não existe regras estabelecidas. Eu entendo de uma forma, vai jogando, cara, vai se adaptando, esquece o passado, vai criando nova saída, novas regras para esse jogo que era pré-estabelecido, que já não é mais, né? É isso Então, acho mesmo. que quem pensar dessa forma vai sobreviver, né? E vai usar, de repente, a IA a tecnologia em geral, de forma mais assertiva, vai usar como meio, né? Vai se favorecer Exato. disso. Mas, cara, que bom te ouvir, né? Acho que uma aula, né? Que aula. Que Eu acho que legal. dava pra gente falar vários assuntos, né, cara? Os pais estão precisando ouvir, os empresários estão precisando ouvir. Kenneth, eu vejo que o seu assunto hoje, eu falei que eu não te conhecia tão bem pessoalmente, já tive alguns encontros com você em alguns eventos e tal, mas o assunto que você traz é um assunto de utilidade pública, cara, e de fato é muito importante você continuar levando esse conhecimento, porque em alguns momentos pode parecer negócio, né? Mas no final das contas você está sendo um agente político muito importante socialmente, cara. Eu queria dar os parabéns. Pô, valeu, Saber cara. que nós somos fãs, eu aqui mesmo, muito Não, e você intimidado. sabe que legal isso que você falou, Diegão, porque eu comecei a dar mais palestras do que aula. Olha, Tem uns 2 ou 3 anos já. E aí tem muita gente que questiona, assim, né? Puxa, mas por que você abandona a sala de aula e tal? Cara, eu amo a sala de aula, eu continuo dando aula, tô indo pra Ribeirão Preto agora no final de semana dar aula lá. Mas eu percebi que no palco eu alcanço mais gente, cara. olha que bom. E aí essa mensagem que eu concordo com você, eu acho que é importante a gente se sensibilizar, porque eu tô falando aqui de
pais terem um relacionamento melhor com os filhos. Eu estou falando aqui Super de legal empresas desde dos anos 70 continuarem persistindo, existindo. Então, acho que são temas que acabam tendo um impacto, uma relevância, né? Ele é do mundo dos negócios, mas ele tem a ver com pessoas. No fim do dia, são pessoas que estão sendo impactadas lá, né? Isso aí, é uma necessidade humana o trabalho, né? Sempre. Cara, dá uma dica aí primeiro para os empresários, dá uma fala, o que você quer dar de dica aí Claro. Eu acho que do seu fazendo um fecha desse papo que a gente teve agora, para você que é empresário, está à frente do teu negócio, não teve ainda a oportunidade de testar com as tuas próprias mãos, teus próprios dedos no aplicativo, vai experimentar o ChatGPT. É uma excelente porta de entrada. Faz perguntas, pode provocar, pode questionar, mas eu dou uma dica. Faça perguntas fornecendo informação. Então você fala assim, olha, eu tenho uma empresa do segmento, eu vendo calçados no centro da cidade, eu estou tendo uma dificuldade que meus clientes não estão comprando mais de mim, eu queria entender onde que esses caras estão comprando tênis, o que eu posso fazer de diferente para ganhar espaço, e ver a resposta que vai vir. Depois você entra em contato, você me conta que resposta que você obteve. Eu acho que a melhor dica que eu consigo dar hoje é se aproxima, não é bicho de 7 cabeças. Eu costumo brincar, tem gente que fala assim, mas e se a inteligência artificial for dominar o mundo? Eu falo, se ela for dominar o mundo, não vai ser a sua pergunta do ChatGPT que vai resolver. Então, pode perguntar, não tem problema. Que eu acho que você vai conseguir trazer benefícios muito legais, tangíveis, na hora, e ainda sem gastar nada. Então, acho que não dá para ter uma dica melhor do que essa. Puta, que coisa boa, cara. E onde que eu encontro você? Onde que eu consumo mais o seu conteúdo? Claro, eu escolhi o Instagram como a principal ferramenta, até pela popularidade que tem aqui no Brasil. Então, lá no Instagram, eu uso o nome Kenão, mas é Kenaum de Maria no final. Kenão. Aí por ali é o melhor canal, mas tô no LinkedIn também para quem gosta dessa rede. Legal, cara, obrigado de verdade, ó, foi um prazer, eu acho que o papo não poderia ser melhor, né? A sua energia, né, Luiz? Essa fala, o brilho no olho e assim, o domínio sobre o assunto, então é um conjunto da obra aí. Que legal. Galera, eu acho que hoje não poderia ser melhor, né? Eu não esperava menos que isso. O cara é uma máquina, um puta cara de um conhecimento, de um acervo nesse assunto ímpar no Brasil, eu acho de extrema importância. E se você lembrou de alguém que precisa ouvir, manda nosso link e siga a gente nas redes sociais. Valeu! Fechou, valeu. Obrigado aí Até. pela aula, cara.